vamos dar início à nossa conversa com vocês hoje aqui, que é uma conversa que é para durar não mais que 1 hora, tá? É quase que um testemunho que eu vou dar para vocês aqui, com algumas orientações, lógico, mas muito da minha experiência pessoal recente, né? De aprovado em prova oral Sebrasp, TJ Santa Catarina, e também TJ Maranhão, que embora tenha sido organizado pela Consulplan, seguiu ipsis literis a logística do Sebrasp, tá? Então, isso já é até um ponto aí para quem está pensando em Minas, que é Consulplan também, para saber que a gente tem uma modelagem muito parecida dessas duas bancas. Beleza? Então, o nosso papo hoje é sobre TJ Pernambuco, prova oral, organizada pelo Sebrasp. E eu vou iniciar minha conversa com vocês aqui hoje, nesse quadro branco, falando basicamente sobre alguns pontos que eu julgo muito relevantes e, na verdade, são pontos que servem para desmistificar algumas verdades, entre aspas, que se fala por aí e que, na verdade, me parece que acaba atrapalhando o candidato que tem ou que imagina que tem problemas de falar em público ou problemas com prova oral, tá? Eu já vi alguns cursos, inclusive quando eu fui aluno, agigantando o problema, tá? Afirmando que a prova oral não é um momento de avaliação de conteúdo, que a prova oral, na verdade, é um momento para avaliar se você sabe se comportar, se você tem vocação, se você sabe falar em público, se você é bom de oratória. Esse tipo de orientação, turma, precisa ser por vocês absolutamente descartado, tá? Não é nada disso. Não é nada disso. Tudo isso que falam por aí, nos termos em que eu pus aqui para vocês, talvez faça parte de um paradigma muito antigo de prova oral, tá? Notadamente um paradigma de prova oral organizada por bancas próprias, por tribunais, e, de novo, em décadas passadas, porque hoje está muito longe de ser isso, tá? Então, você que, evidentemente, pode estar aí, eu nunca fui submetido a uma prova oral, eu nunca falei em público, quando eu estava na faculdade, eu não apresentava trabalho, eu só dava o boa noite e o obrigado. Essa pessoa pode estar muito preocupada com algo que ela não deve estar, tá? Porque no meu julgamento, e esse já era um julgamento pré-experiência pessoal e que depois se confirmou nas minhas experiências pessoais, prova oral Sebrasp, nada mais é do que você responder perguntas. E mais do que isso, perguntas escritas, tá? Eu costumo dizer que prova oral Sebrasp nada mais é do que uma prova discursiva verbalizada. Você vai receber uma prova discursiva e vai ter que verbalizar as respostas. Ponto. Eu gosto de enxergar o problema dessa forma, porque dessa forma o problema não fica grande, tá? Se eu encarar a prova oral como um momento de expor oratória, de me submeter a um juízo em que está todo mundo me olhando para entender se eu sou um bom orador ou não, eu acho que isso acaba atrapalhando e acaba te dando doses de nervosismo que você não precisa. E realmente não precisa, porque o espelho de prova oral, Sebrasp, é tão fechado quanto o espelho da discursiva, tá? Então, você está ali, você tem que incorporar a máquina de bater pontos, a máquina de acertar espelho. Esquece o resto. Você não precisa ser um orador para tirar uma boa nota nas provas orais Sebrasp. E digo mais, até amplio, nas provas orais, nesse modelo de prova escrita verbalizada, tá? Então, um primeiro ponto que eu quero responder com vocês aqui, na verdade, a primeira pergunta, né? Oratória importa? Importa na medida certa, numa dose baixa, porque também não adianta você ficar calado, não adianta você não ter um mínimo de linha de raciocínio clara para responder perguntas, tá? Então, a oratória aqui, que eu vou entender como uma oratória entre aspas, né? Vou até colocar aqui, é uma oratória
para concurso. É uma oratória esquematizada, é uma oratória treinada para acertar espelho. Essa oratória treinada para acertar espelho e tirar uma boa nota, essa sim importa, tá? Essa sim importa. E existem técnicas e técnicas para que você consiga acertar espelho. Tá? Isso a gente vai falar com mais vagar nos nossos cursos, mas existem técnicas em que você, de forma muito objetiva, é capaz de acertar os espelhos. Quem foi aluno nosso no curso segunda fase, já sabe mais ou menos como que é o padrão que eu ensino de uma boa resposta discursiva. Aquilo que eu expliquei para vocês se aplica ipsis literis aqui na nossa prova oral, tá? Porque, de novo, a tua prova oral é uma prova oral escrita, tá? E você só precisa transpor aquilo que você aprendeu na discursiva, aquele padrão de resposta, ou norma tese, norma caso e consequência, aquele silogismo que eu ensinei para vocês, transpor para o verbal, tá? Lógico, não é o momento, a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Existem basicamente 3 tipos de pergunta, né? Uma pergunta que você não sabe, uma pergunta que você sabe, uma pergunta que você sabe mais ou menos. E aí, a depender de qual pergunta nós estivermos falando, esse padrão pode variar um pouco para mais e um pouco para menos. Mas isso, de novo, vai ficar para uma próxima oportunidade. O que eu quero que vocês saibam, nesse momento mais introdutório, é que essa oratória, entre aspas, é bem entre aspas. É uma oratória para concurso. E aqui, turma, aqui já rompe algumas possíveis necessidades que alguns de vocês possam estar pensando aí. Ah, Caio, será que eu tenho que fazer um fonoaudiólogo? Será que eu tenho que fazer um curso de oratória no Rio de Janeiro, em Brasília, ou em qualquer lugar que o valha? Cara, não serve para nada. Sendo bem sincero contigo, tá? Sendo bem sincero contigo, eu tive colegas que, enquanto candidatos, né, essas 2 provas, vou fazer curso de oratória. Eu disse, meu irmão, para quê que tu vai fazer curso de oratória? Você tem que ser capaz de responder perguntas. Isso é óbvio. Agora, é uma respiração assim, assado? Cara, isso pouco importa. Você tá ali para bater espelho, tá? É paulada na primeira fala. Excelência, nos termos do artigo tal, é isso, isso e isso. Excelência, a resposta está baseada no artigo tal, que foi lido assim, assim, assado pelo STF, e acabou. É só isso. Não tem muito o que falar, não tem o que expor. Você não vai estar num púlpito lá com um auditório de 5.000 pessoas, tá? Então, a oratória é nesses termos, tá? Comportamento importa. Aqui também, da mesma forma do tópico 1, eu afirmo positivamente que importa, mas também aqui eu, diferente de cursos tradicionais, de prova oral e, enfim, a maioria dos cursos, eles se importam com isso, eu não me importo, nem nos meus cursos e nem na minha experiência pessoal, com detalhes muito minuciosos de comportamento, tá? Tem curso de prova oral que ele te ensina até como você tem que sentar, como você tem que colocar os pés, tem que ficar alinhado ali na cadeira, a sua mão tem que ficar assim, você não pode, de modo algum, olhar para cima nem para baixo, tem que ser um olhar fixo no olho do examinador. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de orientação, vocês não vão ver no nosso curso, e, de novo, isso não importa para fins da tua nota. Vocês estão chegando agora, né, no temas, a maioria de vocês, e estão aprendendo agora comigo como é importante focar na pontuação, tá? É foco absoluto, é colocar aquela bandana de cavalo e olhar só para a pontuação. O que eu preciso fazer para tirar uma boa nota? É só essa cabeça que vocês precisam, tá? Qualquer outra coisa é dispersão. O examinador vai olhar para o meu pé se eu abrir demais. O examinador vai me tirar ponto se eu olhar para cima. Cara, não vai. Não vai. Você tem um espelho, você só tem que bater o espelho, tá? Então, esse tipo de mito também, vocês têm que descartar. Agora, lógico, por que eu estou afirmando positivamente que o comportamento importa? Porque exageros precisam ser evitados. Isso é evidente. Você não vai chegar na tua sala lá de prova oral dançando parangolé ou, sei lá, sendo desrespeitoso com o teu examinador ou chegar de qualquer jeito e estar em cima da mesa. É óbvio que ninguém
em sã consciência, vai fazer isso. O comportamento importa no seguinte sentido: bom, faça o básico. Coloque seu terno, coloque sua gravata, sente na sua cadeira e converse com o examinador. Só isso. Tá? Você não precisa chamar a atenção do examinador para elementos externos que não seja a tua fala. Tá? Então, é muito isso. E isso, quando eu falo comportamento, aqui também entram elementos visuais, né? A vestimenta, entra adereços. Você não vai colocar o terno do Alexandre Pires branco para fazer uma prova oral. Você não vai colocar um decote muito sinuoso na tua prova oral. Você, mulher, você menina, não vai fazer isso. Então, muito cuidado com isso. Na minha prova oral do Maranhão, nas duas provas orais, na verdade, em Santa Catarina, eu fiz prova lá no mesmo dia de um cidadão, até é engraçado isso, de um cidadão que estava com um terno, um bege ali, meio branco, bege, meio sujo, e todo amassado. Parecia que ele tinha tirado o terno de dentro de uma garrafa. E aí ele me contou, assim, eu acho que ele ficou com vergonha, né? Porque, enfim, chamou atenção. Ele me contou que estava vindo de São Paulo e não teve tempo de organizar o terno, alguma coisa assim, e ele conseguiu lá o terno com alguém, talvez até em algum pai de santo, né, talvez. Mas, enfim, o fato é que ele chamou atenção. Isso é negativo. Isso impacta até no psicológico dele, porque ele vai imaginar que o examinador está olhando ele torto, que aquilo ali pode ser ruim para ele, e aquilo ali fica na cabeça dele. Ele se distrai. Tá? Não é que o examinador vai lá e vai tirar ponto dele porque ele está de pagodeiro, mas na cabeça dele aquilo ali pode distrair. Né? Então, isso foi em Santa Catarina. E no Maranhão, também no meu dia, do meu lado lá, tinha uma menina, inclusive espero que estava com uma calça com uns furos de estrela, né, uns furos de estrela mostrando a perna, eu acho que da cintura até o tornozelo. Então, a banda da coxa da menina estava mostrando da cintura até o tornozelo. Eu fiquei olhando aquilo ali, eu disse, meu Deus do céu, como é que a pessoa vem para uma prova oral nesses termos, né? Parecendo que vai para uma festa. Eu fiquei olhando aquilo ali, e aquilo ali, lógico também, aquilo ali não vai fazer com que essa menina tire uma nota baixa por isso apenas, né? Mas sim é um elemento negativo, tá? Então, assim, não chamem a atenção para algo que não seja a tua fala. Você está numa prova oral, então somente para responder perguntas, para conversar com o examinador sobre direito. Ponto, você está ali para bater espelho. Ponto, é só isso, tá? Então, muito cuidado com esse ponto aí também. Agora, nesse terceiro ponto, que é o nosso conteúdo, aí, meu amigo velho, aqui sim, aqui você pode alavancar significativamente a importância desse terceiro tópico. E o curioso é que eu já vi, vocês podem até procurar em podcasts aí, de professores orientando no YouTube, vocês vão ver que é totalmente diferente do que eu estou falando aqui. Tá? Vocês podem comparar o que eu estou falando para vocês, depois vocês vão lá no YouTube e colocam lá orientações de outros professores, não vou dizer quem também, para não ser deselegante, mas coloquem lá, e é exatamente o contrário do que eu estou falando. Lá esses professores informam, ou essa professora informa, que o conteúdo não importa, que você já foi avaliado na segunda fase. Cara, isso é destrutivo da tua nota, tá? Destrutivo da tua nota. Aqui é um meme. Confia, vai nessa, tá? Então, esqueçam esse posicionamento e, se quiserem confiar em mim, foquem muito no conteúdo. Porque o que importa é o conteúdo. De novo, você está ali para responder perguntas. Para você responder perguntas, você tem que ter conteúdo, tá? Então, o conteúdo importa demais e é o conteúdo que tem que guiar, inclusive, a tua preparação, tá? A gente vai falar um pouco sobre uma estratégia, muito pessoal minha, mas eu vou passar isso para vocês, de preparação em casa, que é muito baseada em conteúdo, muito baseada em revisão, muito baseada em estudo de informativo, muito baseada em estudo de teorias gerais na parte doutrinária, que precisa,
tá? Então, o conteúdo importa, e importa muito, tá? Importa e importa muito. E o último ponto, a sorte, infelizmente, essa bendita sorte, ela importa, sobretudo na prova oral. E aqui eu confesso com vocês que eu falo isso com um pouco de, eu diria, com um pouco de tristeza, porque o concurso pode ser definido por sorte ou azar. E isso é uma merda, tá? Na prova oral. Porque na prova oral, das duas, uma, ou você tem sorteio de ponto, tá? E o sorteio é um sistema de justiça baseado na sorte ou no azar, tá? Ou, no melhor dos mundos, você não tem sorteio, mas você pode cair em dias de questões distintas que sejam mais difíceis do que em dias que tenham boas questões, tá? Eu experimentei essas duas formas de prova oral nas minhas duas últimas provas orais, que foram TJ Santa Catarina e TJ Maranhão. TJ Santa Catarina, que é Sebrasp, teve sorteio, e aí pensa no medo que eu tava de cair num ponto ruim, um ponto de penal, processo penal, em que eu não domino. Eu sei ali o faz de conta, eu finjo que sei, né? Penal e processo penal. As outras disciplinas, eu acho que eu sei alguma coisa, mas penal e processo penal não. E veja, quando você é submetido a um sistema de provas baseado no sorteio, isso muda drasticamente a tua preparação. Por quê? Porque quando você tem sorteio de disciplinas, é lógico que durante os 60 dias, 90 dias que precedem a tua prova, tu vai focar naquelas disciplinas e naqueles pontos que você tem mais medo. Então, durante a minha preparação de Santa Catarina, basicamente eu estudei penal e processo penal. E veja, foi um estudo jogado fora. E graças a Deus. Por quê? Porque não fui sorteado em penal e processo penal. Mas veja como é ruim esse sistema. Porque você não se prepara adequadamente para todas as disciplinas, já que você tem que uma necessidade de gastar energia onde você pode ter um malefício do azar, tá? E pode ser que você perca ali 2, 3 meses estudando algo que você não vai ser examinado. Foi o que aconteceu comigo, tá? Então, isso foi Santa Catarina, que pode acontecer com vocês também, já que a banca é a mesma, tá? E no Maranhão, a gente não teve sorteio de disciplina, mas a gente teve sorteio de dias. Então, a prova foi de segunda a sexta, e aí, evidentemente, cada dia com perguntas distintas. E aí teve dia que foi muito fácil e teve dia que foi muito difícil, tá? Então, isso também é ruim, tá? Porque você vai ali para uma situação em que tu pode ser, sei lá, massacrado num dia que as perguntas estão difíceis, ou pode ser beneficiado num dia que as perguntas estão mais fáceis, tá? No Maranhão, por exemplo, no primeiro dia logo, caiu IPI em tributário. Porra, quem que estuda IPI para cartório? E para que serve IPI para cartório? Nada, produtos industrializados. Que merda é essa? Por que eu vou ser arguido em IPI em direito tributário? Mas caiu, tá? E aí é isso, é sorte ou azar nesse sistema de prova oral, que é muito ruim, repito, tá? Muito ruim. Só um detalhe, para a gente passar o slide, vocês podem estar se perguntando, Caio, e qual que vai ser o sistema? Vai ser sorteio de dia ou sorteio de disciplina ou os dois? Eu acredito que vai se repetir o sistema de sorteio de disciplinas, tal qual aconteceu em Santa Catarina, tá? Por quê? Por uma simples razão de histórico recente, né? A última prova Sebrasp de cartório foi assim, imagina-se que seja assim. Mas há sempre uma sobre as regras da prova oral, tá? Sobre as regras da prova oral. Essa publicação, no mais das vezes, ela precede ali 20 dias, 15 dias a prova, o que também é muito ruim, né? Muito ruim, porque você não tem ali uma antecipação, uma quantidade de dias muito grande para se preparar adequadamente conforme o sistema que será utilizado, tá?
Então, a prova oral tem muito de sorte, tem muito de conteúdo, tá? Tem mais ou menos ali de oratória e mais ou menos também de comportamento. Esses dois últimos, oratório e comportamento, eles precisam ser lidos nos termos em que eu passei para vocês, tá? Numa medida de simplesmente não incomodar o examinador, não ser espalhafatoso e simplesmente fazer o básico. Falar em uma linha de raciocínio baseada num silogismo simples, aplicar a lei ao caso concreto perguntado, responder com base em fundamento legal ou jurisprudencial e fazer uma conclusão. Ponto. É isso que importa em termos de oratório e comportamento. Conteúdo importa demais, isso aqui a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo slide, e sorte, infelizmente, tem que contar com ela, tá? E sobre a sorte, nós vamos também tentar minorar o azar. Vou dizer algumas técnicas que eu fiz para tentar minorar um pouco esse elemento da nossa preparação, tá? Quem tem dúvidas, a hora é agora, antes de eu tomar aqui um gole de água. Dúvidas? Eu vi que alguém falou no chat. Vai lá, Endel. Professor, com relação a Santa Catarina, como foi feito o... Eram quantas matérias que eram sorteadas? Era no dia? Como é que Era no se dia. deu? Quantas matérias? Quantos ramos? Quatro matérias em um universo de 8 matérias. Um universo de todas, na verdade. Todas as matérias poderiam cair, inclusive penal e processo penal. Então, nós éramos submetidos a 4 disciplinas no universo de todas possíveis, né? Entendi. Obrigado. E aí, Endel, eu vou já falar um pouco sobre isso, né, no dia da prova, mas só para te antecipar, né? Eu tive sorte no sorteio de disciplinas, caiu o ponto que eu queria, mas eu tive azar no do dia, porque em notarial e registral, não sei se vocês ficaram sabendo, em notarial e registral caiu uma pergunta lá, como diz aqui no Nordeste, né, uma pergunta cebosa, questionando sobre os cadastros de empregados do cartório. Quais são os cadastros que você, titular, deve cadastrar o seu empregado? Qual é o prazo de cadastro? Eu olhei aquela pergunta assim, como assim? Que loucura é essa? Né? Li livros e livros de notária registral e o cara me vem com uma pergunta dessa, né? Mas, enfim, eu tirei 9 lá na prova oral de Santa Catarina, errei essa questão. Aqui não tive nem, chutei qualquer coisa lá, são os cadastros do CNJ e tal, e é o Justiça Aberta, e PPP, papapá, não era nada disso. Era um cadastro da Receita Federal, que eu esqueci até o nome agora, e o prazo muito menos. Prazo lá para cadastrar eu chutei 30 dias e acabei errando, foi 10 dias, eu chutei, enfim. Mas o fato é que eu tive azar no sorteio de notarial registral. Mas as disciplinas que eu peguei foram boas disciplinas. Constitucional, administrativo, processo civil e notarial registral. Nas demais eu arrebentei, tirei 10 em quase tudo. Mas nessa daí eu errei. Caio, só para ver se eu entendi bem. Então, na verdade, é possível que você faça uma prova oral de penal, processo penal, tributário e empresarial, que nem CAE civil, nem notarial, nem constitucional. Lá em Santa Catarina, eles fixaram notarial registral em todos os pontos. Então, todo mundo tinha que responder notarial registral. Civil era 50% de chance, e as demais 25% de chance. Então, era mais ou menos assim. Tá? Mas tinha um ponto lá, Lucas, só para concluir, tinha um ponto lá, uma possibilidade, que era penal, processo penal, empresarial e notarial registral. Cara, eu tava com meu irmão, se eu cair nisso aí, até que empresarial eu sou bom, mas, porra, penal eu sei mais ou menos e processo penal eu sei nada, né? Então era muito, tipo assim, sorteou, eu ia dar tchau e pronto, não ia ter o que fazer. E esse sorteio é com que antecedência da prova? Na hora lá. Na hora? Porra. Na hora. Professor, no edital tem uma notícia boa, muito boa, que não tem nem penal e nem processo penal na oral, não. Ótimo, melhor ainda. Então, já olhando aqui, olhei a retificação, olhei o primeiro, não tem, não. Ótimo. Então, melhor ainda. Melhor ainda. Tomara que eles repitam, pelo menos o modelo.
Tomara que eles se repitam pelo menos o modelo do Maranhão, né? Que não tirou penal, processo penal, e todo mundo respondia as mesmas disciplinas, só mudavam as questões. Aí é o menos, vamos dizer assim, é o menos impactante em termos de sorte ou azar possível. Mas ainda assim você tem que contar com a sorte de cair num dia bom, num dia ruim. Tá? Mas, enfim, isso aí é algo que está fora do nosso controle, né? Então, é bem isso. O que está no nosso controle, eu vou passar agora aqui para conversar com vocês. Vai lá, Arthur. Vai lá, Arthur. Levantou a mão. Agora eu estou te ouvindo, diga lá. Caio, só uma dúvida. Como você falou que você recebia escrito as perguntas lá em Santa Catarina, eles dão um tipo de papel assim para você poder rabiscar, pensar um Não. pouco Rabiscar não, você só tem as perguntas. nas perguntas, né? Você recebe a prova é tal qual a prova discursiva, como eu falei para vocês, e aí você tem que verbalizar as respostas. Eu até procurei meus vídeos, né? Não sei por que raios que eu não achei. Eu achei que eu tinha baixado esses vídeos, mas eu não achei, e aí eu não consigo mostrar para vocês. Mas é bem isso, sentou na cadeira, leu as perguntas e respondeu, tá? Vai, David. Caio, boa noite. Você recomendaria a utilização do VAG? Não entendi. Caso no dia da prova eles disponibilizem o VAG-MECO, você recomendaria a utilização do material? Certeza. Eu vou já falar sobre isso. Nessa segunda coluna aí eu vou falar sobre isso. Mas te adianto que sim. Tá? Galera, vamos nós aqui. O que eu devo fazer, né? Eu me fiz essa pergunta, né? Depois aí de 10 anos fora dos concursos, me fiz essa pergunta quando me deparei nessas duas provas orais de Santa Catarina e do Maranhão, tá? E aqui eu, de forma didática, separei em dois grandes grupos, né? De estratégias para vocês, porque vocês têm um dever de casa a cumprir no pré-prova, e esse momento já é instaurado, já está deflagrado esse momento, então eu acho que quem tem uma expectativa positiva de aprovação já tem que começar isso, pelo menos a fase de organização, tá? Acho muito possível que a grande maioria de vocês esteja na prova oral, porque a exigência da discursiva para fazer a prova oral, salvo o melhor juízo, é 5, né? Posso estar errado, o Luciano que está com o edital aberto pode olhar isso, e acho muito, vamos dizer assim, difícil que essa barreira não seja rompida. É lógico, tirei 5,5, vou brigar pelas melhores colocações, não vai. Tá? Não vai, mas você vai estar na prova oral. Tá? E quem pensa em próximos concursos, eu já digo para vocês, mesmo numa colocação ruim, você tem que fazer a prova oral. Tá? Por duas razões. Primeiro, porque a prova oral pode mudar muito a lista. Tá? Nós tivemos experiências recentes agora, tanto em Santa Catarina como no Maranhão, mudou muito a lista. E dois, ainda que não mude a lista, você está tendo a oportunidade de se submeter a um juízo de avaliação de uma prova oral. E isso vai te engrandecer muito para o próximo concurso. Tá? Eu, por exemplo, em Santa Catarina, eu tirei Santa Catarina para me servir de treino. Tá? Fui lá em Santa Catarina, primeira prova, 2, 3 meses ali estudando, e passei ali na segunda fase, acho que entre os 15, talvez, top 15. E, bom, para eu assumir Santa Catarina, eu teria que passar entre os 5 primeiros ou 3 primeiros, porque não tinham muitas serventias boas. Mas eu disse, não, eu vou fazer a prova oral, porque já eu estou no Maranhão, e a experiência que eu adquiri aqui nessa prova vai me servir demais para a minha próxima prova. E serviu, tá? Inclusive em termos de azar, porque eu gastei o meu azar em Santa Catarina. Cheguei no Maranhão, dei sorte, relativamente sorte, né? Porque eu caí num dia ali que não foi um dia pesado demais. Eu julgo que foi um segundo ou terceiro dia mais simples, mas não dei azar em termos de perguntas. E, fora isso, toda a construção de uma estratégia, tá? Que eu vou falar para vocês também
dessa estratégia. Então, todos vocês, me parece, que estão nesse primeiro ponto aqui, de organização dos estudos de vocês, organização do material de vocês, pelo menos até o dia 14, para já começar a estudar e estudar da forma correta, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esse ponto, depois eu falo um pouquinho desse ponto adiante, que é o dia da prova, que é tão importante quanto. Eu diria, inclusive, que tu vai gastar aí, sei lá, 3 meses se preparando em casa, e isso vai representar 50% de importância da tua preparação, e tu vai se submeter a uma prova oral de 40 minutos, 50 minutos, que vai representar igualmente 50% da tua preparação. Tá? Então, o dia da prova é muito importante. Tá? É muito importante. Tá? Bom, o que eu faria em termos de organização? Eu vou dizer o que eu fiz, a minha experiência pessoal. Eu tentei até buscar umas fotos aqui no meu celular, mas não achei. É porque eu teria um esforço aqui grande de achar essas fotos. Mas o que eu fiz? Eu peguei, galera, o edital e verticalizei os pontos. Coloquei lá, direito notarial, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Coloquei todos os pontos de forma vertical, tá? Imprimi, tá? De todas as disciplinas, e eu colei, simplesmente colei, literalmente colei na minha mesa. Eu tenho 2 mesas de estudo, né? Uma mesa de apoio, uma mesa realmente de estudo, fazendo um L. Colei na minha mesa de apoio esses pontos verticalizados. E fiz uma autoanálise. Bom, se cair qualquer ponto de administrativo, eu vou saber desenrolar. Se cair qualquer ponto de constitucional, eu vou saber desenrolar. Se cair processo civil, está faltando eu olhar aqui, por exemplo, ações locatícias. Ações locatícias, se cair, eu vou me dar mal. Já grifei aquele ponto ali. Em notarial registral, bom, se cair, sei lá, essa legislação aqui, eu vou me dar mal. Se cair cédulas, eu vou me dar mal. Então, eu já fui grifando. Tudo que, em termos de pontos do edital, que em uma autoavaliação eu me considerava fraco ou vulnerável, eu marcava e colocava aquilo no meu cronograma. E de uma forma imediata. Tá? Então, tudo que eu estava bem vulnerável entra na minha pauta de estudo imediato. E, evidentemente, quando eu faço essa separação de pontos, eu já tenho que buscar a respectiva fonte. Por exemplo, cédulas. Cédulas, eu não sei se todo mundo já estudou, mas cédulas é uma merda. Aquilo ali é complexo. Eu já tinha lido várias vezes e tal, são legislações antigas, notadamente da década de 60, 70, e você tem ali vários tipos de cédulas que ora se aproximam, ora se afastam, e você precisa decorar aquilo ali. Qual é o tipo de garantia que vai numa cédula imobiliária? Qual é um tipo de garantia que vai numa cédula rural? Qual que precisa de avalista, qual que não precisa? Enfim, uma série de situações ali chatas que precisam ser memorizadas. E aí eu busquei a fonte adequada, li ali alguns livros, li notadamente, só para fechar esse ponto, né? Li aqueles cadernos do IRIB, que inclusive estão todos aqui na minha mesa, li todos, tá? Super recomendo, inclusive. E assim eu fui, né? Separei os pontos do edital, verticalizei esses pontos do edital, tá? Eu posso até mostrar isso para vocês. Eu verticalizei, marquei o que eu estava vulnerável e corri atrás. Então, esse é o papel de vocês. Depois que matar todos esses pontos em que você está mais vulnerável, e eu imagino que você numa prova oral não tenha tantos pontos assim, ou pelo menos não deve ter tantos pontos assim, aí você inicia um ciclo de revisão geral, tá? Um ciclo de revisão geral. Aí você parte para um segundo momento da tua preparação, em que você precisa revisar mesmo conteúdos que você já está seguro. Eu vou revisar controle de constitucionalidade. Eu vou revisar, sei lá, contratos. Então, aquele momento ali, que já é o segundo momento da tua preparação, que é o ciclo de revisão, você insere o teu material, tá?
é o momento em que você vai folhear o seu materialzinho, as suas sinopses, os seus livros, os seus PDFs. E isso, essa revisão, eu fiz pelo menos 2 vezes, tá? Então, todos os meus livros eu revisei umas 2 vezes. E, lógico, só quem consegue revisar é quem montou um bom material de revisão. Tá? Eu tive alguma dificuldade, inclusive, em algumas disciplinas, porque em algumas disciplinas, pela segurança, né, que eu imaginava que tinha, e tenho mesmo, né, depois me certifiquei disso, eu simplesmente não li muita coisa. Administrativo, eu estou cansado de dar aula de administrativo, de ver administrativo, então, bom, por que eu vou revisar de administrativo? Aí, às vezes, eu ficava até assim, cara, não tenho o que eu revisar. Aí, nesses casos, você parte só para treinar com colegas e tal, e se submeter a uma situação desse tipo. Tá? E isso também é importante, porque você canaliza energia para onde você realmente está pior. Tá? Mas, assim, dividindo a tua organização, eu faria essa esquematização desses pontos, essa marcação dos pontos vulneráveis e essa divisão de cronogramas. Um cronograma de estudo de pontos vulneráveis e um cronograma de revisão. E lógico que revisão você vai fazer em cima do seu material, em cima dos teus livros, dos teus PDFs, tá? E eu recomendo que o faça pelo menos umas 2 vezes antes da prova, tá? Então, basicamente, em termos de organização, é isso, tá? O que estudar, né? Nosso segundo ponto aqui. Cara, o que estudar numa prova oral, nós temos algumas coisas para falar. Muita gente diz, prova oral, a preparação de prova oral se parece muito com uma preparação de primeira fase, mas também tem elementos de segunda fase. É quase que um misto aí. É quase que uma revisão de lei e uma preparação de segunda fase ali, bastante baseada em jurisprudência. Eu acho isso acertado, tá? Eu diria só o seguinte, em relação à lei, sobretudo em relação à lei, embora você tenha que revisar a lei, você tem que estar com a cabeça plugada, não para memorizar essa lei. Até porque, respondendo o David, a lei vai estar disponível para sua consulta, tá? E eu vou falar sobre isso, eu super recomendo que o façam. Não vão dar lá uma de Pontes de Miranda, de Rui Barbosa, eu estou com vadimeco, mas eu não vou ver o vadimeco. Meu amigo, você tem que estar ali para matar ponto. Você não está ali para arrancar aplausos do teu examinador, não. Tá? E eu vou já falar sobre isso aí, um pouco mais devagar. Mas o ponto aqui é, quando revisar a lei, revisa esquematizando. Revisa montando grandes esquemas de memorização, de modo que você tenha um início de resposta bem feito. Tá? Se te perguntarem, quais os requisitos legais, sei lá, para determinado, sei lá, para delação premiada, processo penal. Você tem que saber minimamente ali, um pouco daquela legislação para começar a tua fala e, em relação ao questionamento específico, responder simplesmente abrindo a lei. Tá? Então, o estudo da legislação é um estudo esquemático. Eu vou pedir desculpas para vocês, porque eu acho que eu não peguei. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não peguei, deveria ter feito isso. Mas eu não peguei o meu caderno, né? Ficou lá em cima. E eu não vou subir para mostrar para vocês. Mas eu esquematizei algumas leis, tá? Quando eu estava estudando para Santa Catarina, por exemplo, eu esquematizei muito a parte penal e processo penal. Eu esquematizei toda a parte geral do Código Penal, eu esquematizei alguns crimes em espécie, tudo baseado em legislação ali, conceitos mínimos. Eu esquematizei lavagem de capitais, que tem bastante relação com a atividade notarial registral, esquematizei a lei das OCRIMs, esquematizei a lei de probidade, esquematizei a lei de recuperação e falência, e várias outras leis. E, de novo, não é uma esquematização para eu decorar o mínimo detalhe, igual nós fazemos na primeira fase. É uma esquematização para ter um início de resposta. Tá? Se o questionamento for muito específico sobre requisitos legais ou sobre uma demanda legislativa muito grande, cara, é abrir o vadimeco e mandar bala.
tá? Entender que o seu vade-mecum está ali, que o edital permite e que você não está ali para fazer outra coisa senão bater o espelho, tá? É mais ou menos isso, em relação à lei. Outras coisas são relevantes. Tá? O estudo da lei, a revisão da lei é importante, e importante nesse nível de esquematização, de gráficos e tal, de mapas mentais. E dois outros pontos relevantes. A jurisprudência assume igual relevância numa prova oral Sebrasp, tal qual a sua segunda fase. Então, o estudo da jurisprudência que já vem na segunda fase tem que se manter para a prova oral, tá? Igualmente relevante. Aqui eu vou dar só uma percepção minha, até bem atualizada, né? Estive conversando com o Arthur, inclusive, sobre isso, depois da prova discursiva de vocês. Por quê? Porque caiu na prova discursiva de vocês jurisprudência de 2014, algo fora da curva, não era para acontecer isso, e a prova de vocês mostrou vamos dizer assim, uma preguiça do examinador, no sentido de que ele está buscando jurisprudências no portal de notícias do STJ. Ele não está lendo mais nenhum informativo. Ele vai lá no portal de notícias e está elaborando dali. Aquela questão discursiva de vocês sobre a teoria menor na sociedade anônima foi tirada de lá. Tá? Acho que teve outra prova, teve outra questão também que foi tirada de lá, e isso me impactou, né, me surpreendeu negativamente, porque, de novo, o examinador ele não está mais nem lendo os informativos, os julgados, ele está tirando do portal de notícias. E, se ele o faz, nós também temos que fazê-lo. Né? Então, eu abriria um pouco a minha percepção de jurisprudência e iria ler lá o portal de notícias do STJ sobre assuntos relevantes, tá? Sobre assuntos relevantes. Então, é algo que também tem que entrar na fonte de estudo de vocês aí. E a doutrina, eu revisaria, tá? Eu revisaria pelo menos as teorias gerais, tá? Sempre caem. É batido em prova oral. Teoria geral da Constituição, aqui, né? Toda aquela parte introdutória de Constituição, constitucionalismo, poder constituinte, norma constitucional, hermenêutica, aquilo ali tudo é batido em prova oral. Acho que em Santa Catarina todos os dias caíram questões sobre isso, tá? No Maranhão caiu questão sobre isso, a minha prova oral do Maranhão caiu questão sobre isso, questão básica, inclusive, que era sobre Constituição política, sentido político e sentido sociológico de Constituição, bem básico. Caiu sentido ou classificação das constituições conforme o critério ontológico, enfim, aquilo ali tem que revisar bem, galera, tá? Tem que pegar esquema. Caio, tem um PDFzinho sobre isso, inclusive, que eu montei para mim, e vocês têm que ter também um suporte nesse ponto. E as teorias gerais de cada disciplina, tá? Então, a parte inicial de empresarial, tem que saber bem, a parte inicial de processo civil, teoria da ação, teoria da jurisdição, tem que saber muito bem. Caiu em Santa Catarina, teoria das ações, tá? Muito relevante também. Parte de princípios, também muito relevante, isso em todas as disciplinas, notarial, registral, administrativo, penal, processo penal, também cai muito princípio, tá? Então, essa parte doutrinária, principiológica, inicial, começo das disciplinas, 3, 4, 5 primeiros capítulos de cada disciplina, vocês têm que estar na ponta da língua, tá? Prova oral é um momento em que as questões clássicas, as perguntas de manual, as perguntas de graduação se repetem, tá? Então, o clássico, o básico, vocês têm que ter, tá? Eu estou até pensando, no curso de vocês, em elaborar uma linha pedagógica, mais ou menos assim, né? Uma linha de perguntas clássicas e básicas, tipo assim, isso aqui é o mínimo, esse material aqui é o mínimo que você precisa saber, tá? Sentidos da Constituição, sei lá, diferença de obrigação facultativa para uma obrigação alternativa, questão batida,
poder de polícia, ciclos de polícia, enfim, questões clássicas e básicas em um nível de arguição, em um material de arguição, e questões mais complexas, mais jurisprudenciais, que exijam um nível de raciocínio maior. Eu estou vendo como é que eu vou fazer isso no curso de vocês, mas acho que é uma boa linha pedagógica para seguir com vocês, tá? Como estudar, né? Terceiro ponto aqui. Como estudar? Galera, muito material de vocês. Aqui não é momento de buscar novas fontes, tá? Pelo menos não como regra. E é um momento realmente de entender os materiais de vocês. Esses materiais, turma, eles precisam ser materiais de nível manualesco, tá? É uma revisão de um esquematizado, é uma revisão de um livro de civil voltado para concurso, é uma revisão de sinopse, é uma revisão de um bom PDF, tá? Então, é revisão de vocês, que, de novo, precisa ter um perfil concurseiro. Não é hora de pegar o Ponte de Miranda em civil e estudar. Não é hora de pegar tratados e avançar demais. Por quê? Porque nós estamos numa prova, lembrem, SEBRASP, que o examinador não sabe bulhufas de notarial registral. Então, joguem o jogo da forma como ele está traçado, tá? É responder o básico. É notarial registral, ler a coleção de sinopses ou bons PDFs, tá? Você só precisa mudar de material se o teu material realmente for ruim, tá? Se for algo que não responda o básico, como eu estou dizendo para vocês, tá? Então, é bem isso. O vademecum de vocês precisa também ser bem revisado na linha que eu passei para vocês, não numa perspectiva de memorização, mas numa perspectiva de entendimento geral da lei. Isso é muito relevante. Outro ponto relevante, né? Os institutos clássicos precisam ser bem estudados. Sempre se repetem esses institutos clássicos, tá? Como, por exemplo, a dúvida registral, tem que saber, bem de família voluntário, tem que saber, enfim, tem vários institutos, vários aspectos e elementos em cada disciplina que são bem clássicos, e esses vocês não podem deixar de estudar. Beleza? E, por fim, e não menos importante, a necessidade dos treinos, tá? A necessidade dos treinos. Aqui, eu vou dizer para vocês, né? Nós vamos ter treinos nos cursos que nós vamos fazer, vou já apresentar os cursos aqui para vocês, mas eu vou ser bem sincero para vocês que existe uma forma de estudar, uma forma de treinar de graça, tá? E boa, desde que bem feita, que é estudar com os colegas. Aqui eu vou ter só uma ressalva com vocês, porque vocês precisam se aproximar de pessoas com boa capacidade e que tenham disponibilidade de tempo parecida com a de vocês, tá? Eu confesso que nas minhas preparações eu recusei alguns convites de se preparar com um colega e aceitei outros convites, outros bons convites, né? Eu treinei, por exemplo, com o Arthur. Arthur foi meu parceiro, foi ali que eu conheci o Arthur. Foi meu parceiro de preparação de prova oral. Treinei com o Adriano, também um cara fantástico. Não sei nem se ele está aqui, acho até que ele está aqui. Deixa eu ver se ele está aqui. Meu mamba. Ah, não, mas ele apareceu no começo e depois saiu. O Adriano também é um cara muito forte no notarial registral. E isso foi importante porque, e esse é um ponto também de orientação para vocês, eu busquei pessoas que me complementam. Porque, na minha cabeça, e eu acho que corretamente, né, olhando para os resultados, eu já tinha uma boa compreensão de todas as disciplinas e uma compreensão até que boa, mas não no nível de aprofundamento grande em notarial registral, já que eu estava estudando ali há 1 ano essas disciplinas. Então, eu vou escolher aqui, eu vou conversar com colegas muito bons de notarial registral. Vou com Arthur e vou com Adriano. Tá? Os dois são muito preparados nessas disciplinas. O Adriano, por exemplo, foi o único que fechou notarial registral na primeira fase do Maranhão. Acho que eram 40 questões, ele acertou as 40 numa prova dificílima. Em São Paulo também, ele acertou quase todas de notarial registral.
É um cara muito, muito, muito preparado em notarial registral, e eu entreguei para eles a minha experiência das demais disciplinas. Então, foi uma troca, né? Então, é importante que vocês façam esses treinamentos. O curso, ele vai te dar um treinamento mais profissional, um treinamento com professores mais, eu diria, pedagogicamente capacitados para te orientar, tá? Mas a quantidade de treinos, ela precisa ser acentuada. E, para que vocês não gastem dinheiro, assim, no nível que não podem, ou à toa, vocês precisam complementar, mesmo quem faça o curso, precisa complementar com treino entre colegas, tá? Então, se você tiver, sei lá, 5, 10 arguições no curso, cara, dobra isso com o teu colega. Faz isso com 2, 3 colegas, porque o treino é muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu falo por mim. Eu já sou professor, já passei em outras provas orais, e, em tese, não era para eu sentir qualquer dificuldade nesse treinamento de prova oral. Mas se eu tivesse gravado o Caio do treino 1 e o Caio do treino 40, cara, uma diferença absurda. Eu cheguei na minha semana de prova oral, treinei também com um colega que é professor da Universidade Federal do Maranhão, também está estudando para concurso, cara, muito capacitado também, tá passando para juiz federal e tal, que foi o Jean. E assim, lembrei dele por quê? Porque o Caio do treino 40, bicho, o nível que eu tava era, assim, de se orgulhar, sem brincadeira, não é querendo ser, não, porque nem é do meu perfil, mas o meu nível, na véspera das provas do Maranhão, era um nível abissal, um nível alto, alto demais, assim, você podia perguntar o que fosse, eu ia saber até o inteiro teor, eu ia saber o ministro que julgou dessa forma, o outro ministro, eu ia saber os anais da legislação que cuidou daquele tema, porque meu nível estava muito alto, e a minha verbalização treinada estava muito boa, muito diferente, inclusive, de novo, do Caio do treino 1. O Caio do treino 1 estava se embananando ali. E aí você se coloca numa situação que precisa, e isso também é uma dica para vocês, que precisa ter duas skills emocionais muito importantes, que é humildade. Bom, eu acho que eu sou um cara minimamente inteligente, mas existem pessoas mais inteligentes e mais capacitadas do que eu. Eu preciso treinar, tá? Eu tenho que me submeter. Então, você precisa treinar. Perder o medo de treinar, porque é melhor perder o medo de treinar durante o teu pré-prova do que chegar na prova lá sem ter treinado e o teu medo vir numa dose demasiada que te faça, por exemplo, ficar em branco, tá? Eu nunca esqueci, inclusive eu acho até que essa arguição está gravada, eu posso até disponibilizar para vocês. Meu primeiro treino foi com o Arthur. E ele me perguntou uma bobagem, né, de constitucional, que eu tinha dado aula sobre isso, inclusive, que era sobre os status, né, dos direitos fundamentais conforme a LINEC. Status passivo, ativo, negativo e positivo. Então, coisa básica. E lá eu me confundi, troquei um com o outro, e eu disse, cara, que merda é essa, bicho? Acabei de dar uma aula sobre isso, coisa como 15 dias, e tô me embananando aqui. Então, isso vai acontecer nos primeiros treinos de vocês. Vai acontecer nos primeiros treinos de vocês, é normal, tá? Sobretudo normal. Então, fiquem com essa ideia, tá? Em termos de treinos, quem quiser contratar o curso, contrata, porque você vai ter uma percepção mais profissional, uma orientação mais profissional, e isso é importante, porque também, turma, aqui um parêntese, eu, como eu falei para vocês, treinei com alguns colegas em uma intensidade maior, e outros eu treinei uma vez ou outra e já dispensei o colega. Por quê? Porque quando você treina com um colega que não tem uma pedagogia adequada, daqui a pouco isso está te atrapalhando. Então, eu comecei a treinar com alguns colegas e o cara me vinha com umas perguntas, eu disse, meu irmão, que viagem, o cara tá aqui querendo, tipo assim, querendo me colocar numa situação em que eu não saiba responder nada, perguntando teoria da graxa, perguntando teorias mirabolantes. Isso não vai vir na tua prova oral, tá? O que vai vir na tua prova oral, de novo, é manual. São elementos manualescos. É diferença de repristinação para efeito repristinatório, de obrigação facultativa para obrigação alternativa, e essas coisas mais manualescas, tá?
E aí, nesse caso, eu tive que me afastar. Não, galera, fulano, obrigado, eu acho que eu vou cuidar em estudar mais e tal, vou deixar os treinos para depois, e fiz igual aquele meme do Leonardo, né? Tirei, descartei, porque estava me atrapalhando. Então, cuidado com isso também, com quando for marcar os treinos de vocês. Beleza? Então é isso. Isso é tudo preparação em casa. E agora sim, no dia da prova, eu tenho algumas dicas para vocês, tá? Quem quiser tirar dúvidas também é um momento, antes de a gente passar para o nosso último ponto da aula. Vai, Heloísa. Tá com o microfone desativado, Heloísa. Ah, sim, desculpa. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Com relação a esse material pedagógico que o curso vai fornecer, seria em forma de um resumo desses pontos mais conceituais, mais batidos, mais manuais, como o senhor está se referindo, o senhor vai preparar algum material mais objetivo com relação a esse tipo de perguntas? Vai ter algum material didático para isso, ou nós vamos Isso. só usar o que nós temos? Não, vai ter material didático. Inclusive, os meus materiais didáticos que eu usei, os assuntos que eu separei, inclusive os PDFs que eu utilizei na prova oral, foram os PDFs do Temas, né, do nosso curso. Lógico, eu sou o dono do curso e não vou usar outro PDF, então eu usei esses PDFs. E mais do que isso, Heloísa, eu anotei os PDFs, né, me preparando. Então, por exemplo, eu vou te entregar um PDF de nacionalidade. Lá, além do PDF de nacionalidade, vai ter as minhas anotações de prova oral. Tá? Então, essa é uma ideia. Aí você pergunta, Caio, vai ter de tudo? Não, não vai ter de tudo. É um curso de prova oral, não é um curso extensivo. Mas eu vou elencar alguns tópicos ali, como eu estou falando para vocês. O básico, vocês têm que ter. Então, pelo menos o básico vai ser entregue para vocês, para que vocês tenham essa preparação teórica, porque, de novo, o mais importante de uma prova oral, notadamente, Sebrasp, é o conteúdo. Então, como é que eu vou fazer um curso de prova oral e não vou dar conteúdo? Então, eu tenho que dar conteúdo. E vocês vão entender também, conosco aqui, que os nossos cursos de prova oral são muito focados em conteúdo. É quase que uma aula. Eu vou fazer uma arguição aqui com você de 1 hora, vou apresentar as perguntas, e no final, eu quase que ministro uma aula particular, revisando tudo. Ó, isso aqui assim, assim, assado, você acertou, você foi bem, mas cuidado, porque tem uma jurisprudência assim, assim, assado. Então, todas as arguições são baseadas em conteúdo, em ministração de conteúdo, tá? O curso presencial, né, os cursos presenciais também são muito baseados em aula, mas eu já vou falar dos cursos com um pouco mais de calma. Mas só em resumo, todas as 3 modalidades de curso que nós vamos oferecer, vou já explicar quais são baseadas em conteúdo, viu, Heloísa? Ok, professor, muito obrigada. Então, para fechar, galera, e passar para o nosso último ponto aqui, falar do curso e tal, e mostrar para vocês uma foto importante, não saiam antes de ver essa foto, tá? Porque essa foto vai ser bem impactante para vocês. Beleza? Então, o último ponto aqui. Dia da prova. Já vou dizer uma coisa para vocês. Se a prova oral for em hotel, faça de tudo para pagar a sua diariazinha no hotel da prova. Isso faz toda a diferença, tá? Fiz isso em Santa Catarina, no Maranhão não fiz, porque a prova oral foi em uma faculdade, mas eu peguei um hotel do lado da faculdade. Então, ou você fica no hotel, se for no hotel, ou você fica muito próximo, de modo que você não gaste mais de 10 minutos para chegar no local de prova, tá? Em Santa Catarina, eu cheguei lá 2 dias antes, isso também é importante, né, que é o segundo ponto aqui, a questão do horário. Cheguei 2 dias antes e entrei numa imersão de concentração muito alta. Esqueci trabalho, ninguém me incomoda com trabalho. Evidentemente, você tem que estar em contato com a família, né? E aí era o que eu fazia. Era só isso, falar com minha esposa, com meus filhos, ali na hora do almoço, antes de dormir, e ponto. 2, 3 dias antes ali, num hotel enclausurado, numa concentração absurda,
só revisando o material. No meu caso, que gosto de material físico, né, livros e tal, eu tive uma dificuldadezinha, mas uma dificuldade logística, mas que eu consegui vencer, né, porque eu tive que levar meu material e coloquei uma mala só de material e uma mala de roupa. Então, eu tive que despachar uma mala de material e, enfim, carregar os livros e tal. Mas, enfim, consegui superar, né? Tem gente que diz que os livros, ninguém usa mais livro porque no dia da prova oral você não vai ter condições de revisar. Cara, você deixar de usar um bom livro por conta desse problema mínimo, que é um problema logístico, eu acho uma justificativa improcedente, tá? Mas, enfim, cada qual com seus cada quais. Lógico, quem já estuda por material digital é só levar o seu tablet, levar o computador e tal. E o mais importante é fazer essa imersão, eu diria, é quase que um interruptor na tua cabeça que você vai apertar ali e se desligar para o mundo e se ligar para a tua prova oral. No Maranhão fiz a mesma coisa, cheguei 3 dias antes, fiquei no hotel, uma imersão absurda de revisão, tá? E bem importante isso aqui, eu aproveitei para fazer um mapeamento da prova, tá? Por quê? Isso aqui é importante. As provas orais, vocês estão acompanhando aí, elas não acontecem num dia só, por uma questão matemática. No mais das vezes, nós temos ali 100 candidatos, 200 candidatos, e é humanamente e matematicamente impossível que a banca faça as arguições de todos num dia só. Então, ou você tem 2 semanas de prova, ou 1 semana de prova, ou 3 semanas de prova, ou sei lá quantas semanas, como aconteceu no Alagoas. E você tem que estar muito atento, você que ficou lá na metade da semana ou no fim da semana, como eu fiquei, tive sorte, na minha cabeça isso é sorte, porque eu fiquei em Santa Catarina, eu fiquei acho que no último dia, e no Maranhão eu fiquei no penúltimo dia. E isso te permite mapear o que está acontecendo na semana, tá? Isso te permite mapear o que está acontecendo na semana. As provas orais estão acontecendo, você tem que estar muito atento para entender o que está acontecendo lá, tá? E se você já está no hotel da prova, você tem ali uma proximidade, uma possibilidade de conversar com os candidatos que vão saindo muito boa. E eu fiz isso. Então, os candidatos eu estava na quinta-feira, eu acho, cheguei lá segunda, candidato da segunda conversei, da terça conversei, da quarta conversei, então eu fui mapeando o que estava acontecendo. Ah, estão cobrando legislação local? Não estão. Então não vou revisar. Ah, estão cobrando jurisprudência? Estão. Na disciplina X, Y, Z. Então vou revisar. No Maranhão, eu fiz esse mapeamento e foi certeiro demais. Certeiro demais. Eu vim fazendo esse mapeamento e identifiquei, bom, notarial registral, quase que 100% código de normas do Maranhão. Então, eu vou esquematizar esse código de normas. Eu já estudei, então eu vou só revisar e fazer esquemas. Tributário, jurisprudência. Processo civil, jurisprudência. Foi o que eu fiz. Eu revisei até 2021 a jurisprudência de tributário e de processo civil. De 2021 a 2024. Então, revisei muita jurisprudência. Tanto que as minhas perguntas, eu matei a pau. Eu respondi em 2 minutos. Por quê? Porque eu tinha revisado há pouquíssimo tempo. Tá? Constitucional, muita teoria da Constituição. Então, fiz esquemas de teoria da Constituição. Isso tudo semana de prova, galera. Isso eu enclausurado no hotel. Então, nessa semana de prova, é muito isso. É muito revisar o que está acontecendo. Ah, eu tive azar e caí no primeiro dia. Aí não tem o que fazer. Né? Cair no primeiro dia, você vai servir de cobaia para os demais, né? Então, infelizmente, quem ficou no primeiro dia não tem essa possibilidade. E, de novo, o elemento sorte ou azar entra no circuito aí de definição do concurso na prova oral, tá? Se você ficou para o final, essa dica é muito importante. Mapeamento da prova para entender o que está acontecendo e ser assertivo nas revisões. É lógico, as perguntas se repetem, não é para se repetir, salvo concursos muito, assim, absurdos, como o do Alagoas, em que você era arguido e o teu candidato do lado aqui estava te assistindo e era arguido na mesma pergunta. Um absurdo. Coisa inimaginável numa prova Sebrasp e numa prova séria.
né? Como é que o cara me pergunta aqui, sei lá, Constituição sobre a perspectiva ontológica, eu respondo, a Luciana está do meu lado, minha concorrente, e o cara vem e pergunta a mesma coisa. Um absurdo, tá? Eu nem acreditei nisso, mas aconteceu na Alagoas. No Sebrasp não é para acontecer. As perguntas são divididas por turnos. Então, segunda de manhã, um grupo de perguntas. Segunda de tarde, outro grupo de perguntas. E assim sucessivamente. As perguntas, de novo, não vão se repetir. Mas você tem uma linha de raciocínio, uma linha de cobrança que vai te orientar a tomar decisões de revisão. Como eu falei para vocês, você identifica padrões. Tributário, processo civil no Maranhão, só jurisprudência. Constitucional, só teoria. Direito notarial registral, só código de normas. Então, você tem linhas para seguir na revisão, tá? Então, isso é muito relevante. Beleza? E, por fim, galera, aqui, a cereja do bolo, né? A estratégia Mamba. Isso aqui foi uma construção que eu fiz, né? Na verdade, um apelido que eu dei, inclusive com o Adriano, que eu comentei com vocês, que inclusive está no concurso também, no hotel, tá? No hotel, eu identifiquei ali o que eu ia fazer na hora da prova, tá? Sobretudo com esse mapeamento, tá? O que é essa estratégia Mamba? O grande racional da estratégia Mamba, que eu estou chamando aqui, é uma estratégia de ser sagaz, de ser esperto, de estar numa prova oral para pontuar e esquecer o resto, tá? Você tem que jogar com as regras do jogo e tem que saber manusear bem, tá, todas essas regras. É quase que no futebol ou em qualquer outro esporte, você abandonar o fair play. Tá? Aqui não tem negócio de fair play. Aqui você tem que se fantasiar de um matador. Você está ali para matar o teu adversário, que é o concurso, a tua prova oral, e utilizar de todas as ferramentas possíveis. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque, sobretudo nas provas orais Sebrasp e Consulplan, que são provas escritas, e já entrando no questionamento do David, o cara está com um espelho por trás. Tá? O cara está com um espelho por trás. As perguntas, no mais das vezes, elas são respondidas com o código, com o vade-mecum. Tá? E aí, se você tem uma arma na sua mão e pode usar, o edital te permite que use, você tem que usar, tá? E isso para quê? Para matar o que tiver de resposta no teu espelho. De novo, você não está ali para fazer com que o examinador te aplauda, você está ali para bater espelho. Então, essa estratégia Mamba é muito baseada na utilização do vade-mecum, tá? O que foi que eu fiz? Vou dizer aqui o que foi que eu fiz. É lógico que o que eu fiz, você tem que saber se você também tem culhões para fazer, tem coragem para fazer, tá? Como foi que eu tracei a minha estratégia? Eu disse assim, cara, é o seguinte, Santa Catarina, 15 minutos para responder duas disciplinas, 4 perguntas. Maranhão, 10 minutos para responder 2 perguntas. Em todos os meus treinos, eu mapeando, eu respondi uma pergunta em uns 2 minutos e meio, 3 minutos, no máximo. Porque você pensa que não, mas você falando 2 minutos é muito tempo. É muito tempo você falando 2 minutos, tá? E aí eu percebi, bom, eu tenho 10 minutos. Então, o que eu vou fazer nessa prova oral? Cara, eu vou fazer a mesma coisa que eu faço na prova discursiva. Eu vou ler as perguntas, vou folhear meu vade-mecum, vou gastar ali 3, 4 minutos sem falar nada. Vou ficar calado, tá? 3, 4 minutos. O tempo passando, né? O examinador pode estar te olhando, feio, bonito, foda-se. O olhar dele para mim desimporta. Eu vou estar olhando o vade-mecum, montando ali a minha resposta e nos 6 minutos finais eu respondo as 2 perguntas que eu tenho. Mas eu vou responder as 2 perguntas muito bem fundamentado, com as respostas do vade-mecum. Então, a estratégia Mamba é mais ou menos isso. É uma estratégia que exige coragem, exige entendimento de que você está ali para acertar o espelho e exige que você entenda
sobre as ferramentas que estão disponíveis, tá? O teu tempo é 10 minutos, se você responder em 1 minuto, ficando calado 9, foda-se, o examinador não pode tirar ponto por isso. Você tem o vade-mecum, pode usar? Vou usar, acabou. Tá? Então, é muito isso. Minhas provas orais, todas eu fiz assim. Então, imagine aqui um cenário em que eu acabei de entrar na sala, você tem que pegar uma folha, né? Você tem uma folha lá que tem o teu número de inscrição, e aí você diz lá, meu nome é Caio, olhando para a câmera, né? Meu nome é Caio Vinícius Souza e Souza, critério provimento, inscrição 1, 2, 3, 4. Boa tarde, boa noite, bom dia, excelência. Você senta. O examinador diz, candidato, as perguntas estão sobre a sua mesa, você tem 10 minutos. Quando você quiser, você pode virar e o tempo irá correr. Tudo bem, excelência. Seu tempo está começando. Aí você faz o quê? Desvira. Aí você olha lá, uma questão de constitucional, uma questão de administrativo, um exemplo, né? Se a banca for dividida assim. Aí você lê, bom, essa daqui está falando de licitações, sei mais ou menos aqui onde é que está. Essa outra aqui está falando de, sei lá, de teoria da Constituição, um exemplo, né? Que evidentemente não tem vade-mecum. O que você sabe, você mata logo. Ah, o cara te perguntou em constitucional, teoria da Constituição. Ah, eu sei, esses conceitos aqui, você já mata logo, de imediato. Excelência, conforme Lowenstein, critério ontológico, as constituições podem ser semânticas, nominativas ou normativas. E a distinção entre essa classificação é uma avaliação sobre a adequação da realidade social ao texto normativo, para mais ou para menos, a depender da classificação utilizada. Ponto, encerrei. Gastei 30 segundos, já matei constitucional. Administrativo, estou lá com a questão de licitações. O que é que você faz? Excelência, peço venha para a utilização do vade-mecum. Meu amigo, você está com 10 minutos para responder uma pergunta legislativa e você está com o vade-mecum na mão. Você está com o vade-mecum na mão. Eu acho muito difícil, assim, pelo menos é para ser muito difícil, você não conseguir encontrar a resposta no vade-mecum se você está num nível bom de prova oral, tá? Então, sobretudo licitações, que todos os conceitos estão no artigo 6º. Já fica uma dica aqui para vocês, né? Para mim, caiu licitações em Santa Catarina e no Maranhão. E as duas respostas estão no artigo 6º, porque são perguntas conceituais e todos os conceitos de licitação estão no artigo 6º. Então, você tem 10 minutos com o vade-mecum na mão. Você vai lá, folheia teu vade-mecum, gasta o tempo necessário e depois responde com segurança. Tá? Com segurança. Eu estava até ouvindo aqui minhas respostas do Maranhão, eu não posso mostrar para vocês, né, enquanto o concurso estiver rolando e tal, porque há uma cláusula no edital que a gravação não pode ser utilizada para outros fins que não recurso, sob pena de eliminação, né, então eu não vou mostrar para vocês. Mas eu estava vendo aqui e eu vi que eu sempre iniciei as minhas respostas a partir do minuto 3, mais ou menos. Então eu gastei 3 minutos de vade-mecum e respondi o resto. Então, é mais ou menos isso. Ah, o examinador vai ficar constrangido porque eu não estou falando nada nos 3 minutos. Meu amigo, foda-se o constrangimento dele. Você não tem que estar preocupado com constrangimento, não. Se tu for fazer um curso de prova oral tradicional, o cara vai dizer, tu pode ficar no máximo 3, 4 segundos calado. Depois daí vai ficar um constrangimento, um silêncio na sala. E de que isso importa? De nada. Tá? Porque, de novo, é uma prova com um espelho por trás. Tá? Então, a estratégia Mamba é mais ou menos isso, né? Uma estratégia... Mamba é uma cobra, viu, galera? Tipo uma serpente lá africana que ela dá o bote onde tem que dar o bote. Então, você está ali para dar o bote, né? Você é uma cobra. Você tem que matar o teu examinador. E para matar, você tem que usar as armas que você tem. Tá? E a melhor arma para uma prova oral é o teu vade-mecum, né? A arma externa, vamos dizer assim. Fora, evidentemente, a tua revisão de conteúdo, porque pode ter pergunta jurisprudencial ou teórica, né? O teu vade-mecum ali para as respostas legislativas é muito importante. Eu usei o vade-mecum também, só para encerrar esse ponto, de outra forma. Eu usei o vade-mecum em processo civil, eu usei de uma segunda forma também positiva, né? De que forma que eu usei o vade-mecum? Eu já sabia a resposta, eu já sabia decorar dos artigos, então eu nem precisava de vade-mecum. Então eu já respondi de partida. A pergunta era sobre a averbação premonitória, né? O que é a averbação premonitória?
qual que é o título para a averbação premonitória e se é necessária deliberação judicial para que a averbação premonitória adentre ao registro de imóveis. Era isso aí. Eu sabia já a resposta, sabia todos os dispositivos e não abri o vade-mecum, já fui de partido. Excelência, a averbação premonitória está prevista no artigo 828 do Código de Processo Civil e o título para esse tipo de ato, que é um ato cautelar que visa, né, a satisfação do crédito e visa evitar que o executado dilapide seu patrimônio, é a certidão da admissão da execução. Então, não precisa de uma deliberação judicial, pelo menos não na fase executiva. Mas é possível que a averbação premonitória também aconteça no processo de conhecimento e, nesse caso, é necessário o provimento jurisdicional com base no artigo 300 do Código de Processo Civil. É, portanto, uma deliberação sobre o juízo cautelar. Então, eu já sabia tudo. Até porque era uma jurisprudência também recente, né? Vocês têm que estar com a jurisprudência na ponta da língua. Então, eu respondi rápido a pergunta e faltaram lá, sei lá, 8 minutos. Aí você tem que gastar aquele tempo. O que foi que eu fiz? Excelência, dada a permissão do tempo, eu vou revisar minha resposta pelo vade-mecum. Aí eu abri o vade-mecum, me certifiquei que era o 828 mesmo, acrescentei que no 792, inciso 5º, tem essa previsão, acrescentei que a lei 13.097 tem essa previsão, aí saí citando um bocado de coisa que nem precisava. Mas, enfim, usei o tempo com o vade-mecum e me certificando de que não ia ficar nenhuma vírgula de fora do espelho. Saí metralhando um brainstorm ali, a examinadora já estava me olhando assim, sorrindo, tipo assim, pô, tu já bateu o espelho há muito tempo, mas eu gastei tudo, né, para não deixar a mínima possibilidade de não acertar, tá? No Maranhão, turma, só para fechar agora sim, fechando esse ponto, eu achei até que ia tirar uma nota maior, e eu não tirei por um vacilo muito triste, né? As perguntas são perguntas escritas, como eu disse para vocês. A pergunta de notarial registral, ela, bem simples, inclusive, bem simples, estava toda na 8935, e eram 4 tópicos. Eu abri lá a 8935, da forma como eu disse para vocês, gastando ali 2 minutos, 3 minutos, abri, olhei todos os dispositivos que respondiam as questões, mas na hora que eu fui falar, eu comecei da letra B. Então, A, B, C, D. Eu comecei da B. E fui B, C e D, e na minha cabeça eu tinha respondido a A também. E não respondi, simplesmente pulei a letra A. Que era uma pergunta simples demais. A pergunta era, cite 3 infrações que o notário ou registrador pode cometer. Bem simples, está lá no artigo 31, cobrar emolumentos a mais, não ter urbanidade, tal e tal e tal. E eu estava com o vade-mecum aberto na minha cara. E eu simplesmente pulei a letra A. E isso me custou meio ponto de média. Meio ponto de média. Então, foi um decréscimo grande na minha nota, né? Era para ter tirado 9,5. Inclusive, eu saí da prova dizendo, rapaz, eu acho que vou tirar um 9,5. Mas, infelizmente, eu cometi esse vacilo. E é algo que vocês precisam ter também em mente para não vacilar. Perguntas escritas, muito cuidado para não sair pulando os itens, sobretudo quando você um item começa de trás para frente, tipo assim, vou começar da B, vou começar da D, vou começar da C. Pode fazer isso? Pode. Agora não faça como eu fiz, de esquecer de responder um item, né? Porque isso me custou uma pontuação significativa, viu? Beleza? Então, galera, essa é a estratégia Mamba. Vou ensinar mais isso nas nossas aulas, né? Ensinar a utilização de vade-mecum e tal. E eu acho que vocês têm que seguir essa mentalidade que é muito importante na prova oral de vocês. Beleza? Alguém levantou a mão aí? Não sei se alguém levantou a mão, eu falo no chat. Eu não estou acompanhando o chat, infelizmente. Deixa eu ver aqui o chat aqui. É esse cara mesmo, viu, Dandara? Kobe Bryant. O Mamba. Olha, ele tá até aqui, ó. Tá aqui. Estratégia do Mamba Mentality. Ele foi uma inspiração, né, para mim, mas ele já veio trazendo essa ideia do Mamba da África, é uma serpente. Tá? Filosofia de vida, isso aí, é por aí também, viu? Beleza? Não, pois é, aí você vai para Alagoas, Clícia, você está falando aí, é um outro tipo de prova. Eu estou falando só Sebrasp com Suplan.
Prova VUNESP São Paulo, Goiás, por exemplo, Goiás, você tinha um vadimeco na mão, ou, melhor dizendo, o edital permitiu o uso de vadimeco, mas você não podia usar o vadimeco. Teve uma candidata que disse assim, excelência, o vadimeco está disponível, o edital prevê. Aí o examinador disse, o edital prevê, mas eu sou examinador e não é permitido o uso de vadimeco. Tipo, não, tem umas loucuras, assim, que não dá para contar, tá? Alagoas, eu falei os absurdos que aconteceu, tá? São Paulo também, então prova VUNESP é outro padrão. Tudo que eu estou falando para vocês aqui é SEBRASP, tá? Beleza? Galera, vamos nós aqui. A foto que eu queria mostrar para vocês era essa daí, tá? Nosso curso de prova oral vai contar com essas criaturas aí, né? Viviane Coutinho, que é professora nossa aqui do curso, foi 2 vezes primeira colocada em prova oral, tá? Tem acho que umas 6, 7 aprovações em provas orais SEBRASP, ela é juíza no Alagoas, está em 3º lugar no Maranhão, cartórios, também foi o primeiro concurso dela, de cartório, já está em 3º lugar, tirou simplesmente 9,81, foi a primeira colocada no Maranhão na prova oral. Ricardo Alexandre, você deve conhecer, né, professor de tributário, parceiro nosso. Carlos Elias, professor de civil, monstro demais, sou super fã dele, tudo que ele escreve eu leio. Cirreles Mortal aí, Fábio Roque, vocês conhecem também, professor de penal, processo penal, e oficial registrador em Tocantins, passou em primeiro lugar lá no concurso dele, e o Arthur Brise, que hoje, com 22 ou 23 anos, é o registrador mais novo, na verdade, ele é o delegatário mais novo do país, e já é registrador de imóveis em Maceió, capital, né? Com 0 de título, foi 1 de título. Então, um monstro, esse menino aí, sabe muito notarial registral, e nós vamos estar com vocês nos nossos cursos de prova oral para Pernambuco. Nós vamos ter 3 tipos de curso, tá? Nós vamos ter 3 tipos de curso. Online, virtual, para quem quiser. Nós vamos ter presencial em Recife. Esse, eu acho que vai encerrar em um estalar de dedos, porque essa turma aí que vocês estão vendo, toda ela vai para Recife, tá? Em março. E, assim, eu fiz para um grupo pequeno de alunos que moram aqui em Teresina, um curso também, um programa aqui em Teresina. Esse, evidentemente, é para um número pequeno de alunos e, evidentemente, para quem mora aqui, tá? Em Teresina, Piauí. E vocês que estiveram conosco até agora, quem quiser, peguem esses cupons aí de desconto para contratar o curso, tá? De novo, é muito importante que, para além do curso, vocês treinem com os colegas. Quem não tiver dinheiro ou quem não quiser gastar, não tem problema, treina só com colegas, só escolham bons colegas, tá? Para treinar. Se a quantidade de treinos for boa e se esse colega for um colega bem preparado, nem precisa também comprar curso. Eu só acho, assim, o curso de Recife, como a gente vai simular o dia da prova, a roupa da prova, talvez o hotel da prova, toda a logística da prova, eu acho esse um curso muito, muito, muito importante. A emoção do dia da prova, vocês vão sentir com uma intensidade muito grande nesse curso de Recife, tá? Basicamente é um curso de 3 dias. No último dia, nós vamos simular o dia da prova. Nos 2 dias antecedentes, nós vamos focar em revisão de conteúdo. Dia inteiro de revisão de conteúdo a partir de arguições orais. Então, faço perguntas, o aluno responde, eu abro para um grupo ali pequeno de alunos, porque são 3, 4 salas, cada sala com um professor, eu abro a discussão jurídica para esse grupo, e assim a gente consegue revisar todo o conteúdo do edital, ou boa parte dele. A ideia é que a gente esgote boa parte do conteúdo do edital no sábado e na sexta, sobretudo no sábado, que é um dia que vocês vão sair de lá mortos. Tá? Começa 8 da manhã, termina 18, 20 horas. Mas é um dia de imersão absurda de revisão. Tá? Absurda de revisão. E o domingo, que é o dia final, é o dia do simulado final, em que está todo mundo lá bonitão, de terno e tal. Tem a comissária, tem o sorteio, tudo igual ao dia da prova, tá? E, de novo, a gente, nas outras carreiras, a gente busca até simular, se já tiver divulgação, né? Busca até simular o hotel da prova, né? Mas isso talvez a gente não consiga, porque ainda não tem a divulgação de vocês.
E o virtual é para quem quer fazer treinos aí online, também importantes, são arguições que duram aí 1h30 mais ou menos, e é mais barato também, né? Então, quem quiser fazer o virtual também está aí. Só para ficar registrado, porque minha letra é feia, né? O cupom do presencial de Recife é Recife 500, R$ 500 de desconto. O cupom de Teresina é Teresina 300, R$ 300 de desconto. E o cupom do virtual é virtual 200, R$ 200 de desconto, tá? Se alguém tem dúvidas sobre o curso ainda, eu vou colocar para vocês aqui Não, arguição, isso é eclípsia também, é algo nosso aqui. Duas coisas nossas aqui do curso Temas, que vocês vão aprender comigo aqui agora. Eu não vou cobrar de vocês, eu não quero dinheiro de vocês para colocar aluno para arguir aluno, eu acho isso um absurdo, tá? Tem curso que faz isso. Ah, vamos fazer um curso presencial, aí coloca o aluno para arguir o outro aluno. Cara, que absurdo, isso aí os caras podem fazer de graça. Outra coisa, vamos fazer um curso oral, mas a arguição é coletiva. Aí coloca 50 pessoas na sala e faz a arguição para um. Também não é. A arguição é individual. É eu e o aluno, é o professor e o aluno. Tá? Então, as arguições são individuais. Beleza? Nas arguições de sábado, lá do curso presencial de Recife, cada aluno vai ser arguido 8 vezes. Então, são 8 arguições individuais. E, lógico, o aluno, para além de ser arguido, ele vai ouvir as arguições dos demais. Então, ele vai olhar umas 60 arguições, talvez, de conteúdo, e ser submetido a umas 8 arguições. Tá? Então, essa é a programação. Beleza? Eu vou colocar para vocês aqui o link do curso. Não está divulgado no site ainda, eu vou colocar em primeira mão para vocês, porque, de novo, os cursos de prova oral são cursos de prova oral com Teresina, eu acho que eu abri 5 vagas, o de Recife, 25 vagas, não coloco mais do que isso, tá? Mais ou menos 5 alunos por professor, muito diferente de outros cursos que colocam 40, 70 e perdem muito em qualidade também. Então, 25 vagas é uma quantidade pequena de alunos, tá? E com essa turma que eu mostrei para vocês, com essa turma aí de professores, eu acho que vai encerrar rápido, tá? Deixa eu só buscar o link aqui, já devia estar com esse link, mas não tô. Deixa eu ver aqui. Como é que eu vou passar esse link aqui para vocês? Se a Renata tiver aí, tiver o link também, pode me ajudar. Deixa eu ver aqui. Como é que tá aqui? Achei aqui. Boa noite, professor. Boa noite. Tá aqui o link, viu? O curso virtual, ele é sobre o presencial ou é um virtual à parte? É sobre o presencial? Não, é um curso à parte. À parte, né? Separado, isso que eu queria entender. Isso, separado. Separado. Tá bom. Tá bom. Obrigado, professor. Todas as informações sobre os 3 programas estão nesse link que eu coloquei aqui, tá? Nesse link tem explicações sobre o presencial de Recife, presencial Teresina e virtual. Eu vou ser sincero para vocês, e assim, o de Recife, eu acho que para todo aluno, mesmo avançado, mesmo iniciante, esse de Recife é muito importante, tá? É muito importante porque a simulação é muito fidedigna com o dia da prova, tá? Eu acho muito importante. Quem quiser mais arguições, tem o virtual e tem o de Teresina, que é um presencial também, tá? Mas o de Teresina, de novo, é para um grupo pequeno de alunos, acho que uns 5 alunos é o que a gente tem de possibilidade aqui em Teresina. Endel, tu quer perguntar alguma coisa? Tu levantou a mão? Sim, professor. Todos os cursos daí vão ter PDFs antes das aulas? Vão ter PDF, vão ter disponibilização de material, correto? Todos? Sim. Só lembrando, Endel, que esses cursos, que esses materiais, de novo, não é sobre todos os pontos do edital, tá? São materiais sobre pontos específicos ali que a gente vai selecionar. E, de novo, vai partir muito da minha experiência pessoal. O que eu revisei, eu vou passar para vocês, óbvio. Não tem um milindre com isso. Então, vou passar material, vou fazer indicações, tá, também, de material.
Todos os cursos, Entendi. tanto virtual, eu acho que não está nem isso, não está nem, se tu olhar aí nesse link que eu coloquei, isso não está nem prometido contratualmente. Se tu olhar lá, eu acho que nem tem Uhum. PDF. Mas eu, enfim, já prometi aqui para vocês, pelo menos para quem está aqui, né? Se eu já prometi para quem está aqui, então eu estou vinculado com base no CDC e eu vou cumprir, né? Professor, eu fiz uma segunda fase com temas e gostei muito da questão da jurisprudência, que é algo que me deixa um pouco desnorteado no dizer o direito, de para onde ir, para tal, e no temas deu um direcionamento muito bom. No curso oral vai ter também, não que não precisa colocar o julgado, mas falando assim, ó, isso aqui é bacana, igual fizeram na segunda Com fase. certeza. Ó, sim, né? Com certeza. Outra diferença nossa aqui é que a gente, vocês devem ter percebido isso em mim, eu gosto muito de orientar, né? Então, nós vamos te orientar, Endel, de uma forma que eu acho que poucas pessoas vão te orientar, no sentido de faz isso, faz aquilo, pega esse material, pega esse outro material, usa isso, não usa isso. Lógico, nós vamos ter o grupo com os alunos e lá nós vamos passar orientações tal qual passamos na segunda fase, tá? Ah, como é que eu uso a jurisprudência no dizer o direito? Eu vou te ensinar uma forma, eu faço de uma forma, eu posso te ensinar, tranquilo. Ou você eu, pelo menos para prova oral, eu gostei de fazer por disciplina em ano. Então, eu vim por disciplina em ano e fui matando todas as jurisprudências ali em um filtro de importância que eu classificava conforme a minha experiência, né? As mais importantes eu jogava no caderno, as menos importantes eu só descartava. E assim eu montei o caderno, que inclusive é o caderno que foi disponibilizado para vocês na segunda fase. E, para além disso, Wendel, diante da prova de vocês, como eu falei, a gente vai fazer um esforço de selecionar essas notícias do STJ, porque, de novo, o examinador do SEBRASP está preguiçoso. Está pegando coisa antiga, coisa que eu acho que ele, sei lá, estudou há 10 anos, e notícias do STJ, que é algo que não estava no nosso radar, mas entrou agora. Tá? Vai, Heloísa. Vai, Heloísa. Quer questionar alguma coisa? Não, essa abordagem que o colega levantou, você inicialmente já tinha nos dito, eu acho que fechou bem porque eu fiz a segunda fase de Pernambuco, de remoção, e fiz o temas pela primeira vez. E realmente, essa questão da orientação da jurisprudência foi crucial. E aí, realmente, ter esse material, esse norte para a prova oral, eu acho que importantíssimo. Então, eu já fiquei mais tranquila, porque para poder ter esse material, esse norte, é fundamental nesse momento para a gente, ainda mais com o SEBRASP. Beleza, show de bola. E a gente está com tempo, viu, galera? Estamos com tempo, né? Graças a Deus, pelo menos assim, espero que no dia 14/2, a gente não saia com a prova oral daqui a 40 dias, que seria uma merda, mas eu acho que não vai acontecer isso, até porque tem ainda o recurso da segunda fase. Mas a gente está com tempo para organizar as coisas de uma forma bem organizada. Eu quero passar, de novo, para vocês a minha experiência pessoal, os meus materiais, o que eu li, o que eu não li. E, inclusive, digo mais para vocês. Sobretudo em notarial registral, eu estudei em um nível de preparação alto, mesmo sabendo que o SEBRASP não iria chegar nesse nível. Mas, assim, uma coisa, vamos dizer assim, é o que o SEBRASP, ou o nível que o SEBRASP está, e outra coisa é o meu dever de casa. Porque também eu não vou me nivelar por baixo, eu não vou me nivelar pela banca. Né? Então, em notarial registral, para a prova oral, eu estudei muito. Então, avancei muito em temas específicos, e isso também eu acho importante para você ter uma segurança. Tá? Então, nós vamos fazer esse tipo de trabalho também. Beleza? Dúvidas? Quem tem mais dúvidas? Eu acho que alguém levantou a mão, talvez. Se ninguém tem mais dúvidas, galera, é isso. Guardem esses cupons. Esses cupons, eles têm validade, né? Sobretudo porque as vagas, e aqui não é marketing, não é mentira, as vagas realmente são limitadas, sobretudo nos presenciais, porque, enfim, você tem um número ali de pessoas para atender e não dá para encher a sala e colocar gente por cima de gente. E muito menos colocar aluno para abrir aluno
né, cobrar 3, 4, 5 mil reais do aluno e botar o colega para arguir. Então, a gente não faz isso. A nossa preocupação é sempre ter 5 alunos por professor nos presenciais, no máximo, e cuidem aí nessa preparação quem tem esse interesse. Beleza? Os horários do online são individuais, são marcados individualmente, e o professor é que marca junto com o aluno, tá, Clícia? É isso. Beleza? Fiquem com Deus. Essa aula vai para os cursos, ficou gravada, vai entrar lá a forma de vocês para quem adquirir os cursos. Um abraço em todos. Vamos para cima buscar aí esse cartório e finalmente se emancipar, né? Um abraço, galera. Tchau, tchau.